habite no nosso meio, que não haja contenda, Senhor Jesus, que o teu povo não pode ter contenda. A igreja do Senhor Jesus sempre é uma igreja abençoada, uma igreja com amor, aonde o povo te segue, aonde o povo anda nos teus caminhos, aonde o Senhor nos guia, dias, noites, pelos caminhos que o Senhor nos tem guiado. Nós temos te agradecido pelo pão de cada dia, pela saúde, pela amizade, por onde nós andamos. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito e pedimos a tua misericórdia e que o Senhor continue nos abençoando, Pai, cada vez mais no teu caminho, no entendimento, cada vez mais na tua palavra, para que possamos, ó Pai, levar a tua mensagem às pessoas que ainda não conhecem, às pessoas que não conhecem a tua palavra, para que as pessoas que são ímpias, Pai, possam entender um dia que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o único Salvador, que nos enviou o teu Filho, deu o teu único Filho para morrer por nós na cruz, para a salvação, para o perdão do nosso pecado, para que assim seja em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus abre portas para mim, preciso de Jesus abre portas para mim, respeita meu coração. Jesus abre portas para mim, eu quero ser meu ser. Jesus abre portas para mim, preciso responder. Jesus abre portas onde você também. Chegamos a Ele convém na certeza das portas não se abrem. Jesus abre portas para mim, preciso de Jesus. Jesus abre portas para mim, estenda meu coração. Jesus abre portas para mim, eu quero ser meu ser. Jesus abre portas para mim, preciso do poder. Jesus abre portas aonde não tem você também. Chegamos aí, convém na certeza que as portas irão se abrir. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Nesta noite nós vamos procurar trazer uma mensagem que a gente, desde os inícios desse trabalho aqui, nós pregamos sobre a prosperidade, né? Mas sempre só pregamos ali a parte boa, né? Então tem que ser as duas partes, a positiva e a negativa, para que os irmãos possam ser abençoados. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 28, para nós iniciarmos aqui e ver que o Senhor tem para revelar para mim e revelar para você. Você que quer ser próspero, você que quer ser abençoado. Então nós vamos procurar nós aprender. Aqui nós não estamos pegando tempo de ninguém, nós estamos aqui para aprender a palavra. Então vamos começar aqui sobre as bênçãos, sobre a prosperidade.
E a prosperidade, ela inicia-nos no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Em muitos lugares, muitas igrejas fazem campanhas e mais campanhas de prosperidade. É muito bom, é muito bom. Os irmãos ali que têm feito essas campanhas têm sido abençoados. Mas essa prosperidade os irmãos vão ver que tem que continuar na vida da pessoa. Não é só a pessoa ganhar um carro, uma casa e amanhã não ter nada. Essas bênçãos, os irmãos vão ver aqui. Vamos ler para nós ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui fala sobre as bênçãos. Se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito será na cidade, e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua vista. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo o empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como teu jurado, como tem jurado, contanto que guarde os mandamentos do Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens e fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou aos teus pais que te dá. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muitas nações, emprestará a muitas nações, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cauda e não por o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servir. Podeis assentar-nos. Então, irmãos, é uma leitura bastante extensa. Os irmãos podem ver que no livro de Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 até o 14, ali fala sobre bênçãos. Mas ali no verso 15 já começa a falar de outra parte. Então, irmãos, está falando aqui daqueles que seguem os mandamentos.
e daqueles que não seguem os mandamentos. Então, essa prosperidade aqui, que sempre às vezes nós iniciamos aí com o pastor Ataíde, iniciamos a falar nessa prosperidade, mas a gente corta o caminho para não pegar no pé nosso mesmo, né? No pé de alguém, no pé nosso. Mas daí, irmãos, os irmãos veem que para a pessoa ser abençoado, ele tem que guardar. Primeiramente, irmãos, ele tem que obedecer a Deus. Não adianta, irmãos, a pessoa fazer campanhas e campanhas de oração e não aceitar Jesus. Os irmãos irem numa igreja aí e fazer bastante campanha de oração, né? Até às vezes é bem sucedido, mas é uma bênção temporária. Mas aqui diz, né? Se atentamente obedecer a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te abençoará e te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos, olha, irmãos, não é uma bênção temporária, é uma bênção para sempre, irmãos. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti. E vai parar, irmãos? Não vai parar, né? Ela vai te seguir todos os dias. É uma segurança que você tem na tua vida. Então, irmãos, pode fazer campanha de oração, pode jejuar para ser próspero, mas para a bênção continuar sobre a tua vida, tem que guardar os mandamentos, as leis, os estatutos que Deus nos ordena. Então, irmãos, tem que começar pelo começo. Não pode ser as coisas de ponta cabeça. Então, primeiro tem que obedecer, fazer o que Deus manda para depois, né, irmãos? Para depois começar a pedir alguma coisa. O que adianta, irmão, às vezes nós começar a pedir para o Senhor bênção e mais bênção se nós não fazemos por merecer? Não estamos guardando os mandamentos do Senhor. Então, se você guarda os mandamentos do Senhor, todas essas bênçãos que nós vimos aqui, não são poucas. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Ela não vai parar no meio do caminho. Ela não vai até uma altura. Aonde você estiver, você vai ser abençoado. Tudo que você colocar a sua mão para fazer será abençoado. No livro de 1 Josué, irmãos, a Bíblia diz que aonde você colocar a planta dos teus pés será teu. Você marca ali o lugar, ali é seu. Porque você serve esse Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E você entregou a sua vida para Ele, para servir a Ele, para fazer a vontade dEle. Então, você entra pela porta. Se você começa atentamente, irmãos, atentamente é com toda a atenção. Se você começa atentamente pelo começo, servindo, fazendo a vontade de Deus, você está entrando pela porta. Não é entrar pela janela, irmãos. A Bíblia diz que aquele que entra pela janela é ladrão e salteador. Então as coisas têm que ser pelo começo, pela ordem de Deus, pelo que Deus manda. Então, irmãos, muitas vezes que nós deixemos de ensinar as pessoas, hoje estão todos os irmãos que crentes, são obedientes,
são ofertantes, são dizimistas, e mesmo que não sejamos, às vezes nós com o pastor Ataíba, por causa de não ferir alguém, estamos sendo culpados de muitos irmãos que passaram aqui por nós, que congregaram por nós, perderam de ser abençoados, porque foram infiéis. Nós não ensinamos. Alguns não quiseram aprender. Tinha pregador que pregava aqui, irmão, saltava, mas na hora de entrar pelo caminho, obedecer a palavra do Senhor, ele saia fora. Então as coisas têm que ser pela a palavra de Deus. Então, irmãos, se você começa a falar sobre a prosperidade, cada um de nós quer ter sua boa casa, o seu bom carro, o seu bom salário, ser bem sucedido na vida, mas tem que entrar pela palavra, irmãos. Daí tem que entrar pelo dízimo, tem que entrar pela oferta. Nós nunca, com o pastor Ataí, que pregamos sobre dízimo, nunca pregamos sobre oferta, para não pegar no pé de ninguém. Mas daí, irmãos, as pessoas, irmãos, vivem, irmãos, sofrendo. Tinha os irmãos aí que congregavam conosco, que a gente não queria estar falando, e os irmãos sempre foram infiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, e até hoje sofrem. Trabalham, não tem uma roupa que preste, não tem uma bicicleta que preste. Às vezes pegam um serviço bom e ganham um bom dinheiro e vira tudo em nada. E sabe o que acontece, irmão? O ímpio olha e fica criticando. Mas é crente esse? Então é esse crente sofrendo. Olha o tipo desse crente aí. Então, irmãos, o culpado daí somos nós, que não pregamos para não ofender ninguém. Então, irmãos, começamos aqui pelos estatutos, pelos mandamentos de Deus. Então, os irmãos que têm suas Bíblias, me ajudem. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui e vamos começar a ler a palavra. Então, irmãos, vamos ler lá, vamos começar sobre o dízimo, que é uma das partes que mais fáceis. Vamos ler em Malaquias, capítulo 3, e o verso 7 a seguir. Aleluia. Tem alguém aí, irmãos, que pode ler essa palavra aí? Irmão Wilson, capítulo 3, o verso 7. Vamos ler, para nós aprendermos, irmãos, para nós ser abençoados. Senão, irmãos, se nós não formos fiéis, não adianta nada, irmãos. Estamos perdendo o nosso tempo. A Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Irmãos? Antes de Mateus? Antes de Mateus. A irmã Marisa, capítulo 3, do verso 7 até o verso 11. Vamos estudar a palavra do Senhor. Pode ler, irmã Marisa? Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador,
para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, irmãos, não sou eu que estou falando, irmãos. É a palavra do Senhor, e muitas vezes nós, o pastor Ataíde, os obreiros, deixamos de falar. E a pessoa, o próprio Deus, falando com o seu povo. A Bíblia diz que Deus açoita aquele que os ama. Então, irmãos, Deus está à procura de pessoas fiéis na terra. Que às vezes a pessoa bate no seu peito e diz: eu sou fiel. Eu vi muitos irmãos pregar nesse púlpito aqui, irmão, e dizer que ele era fiel. Ele até dizia para Jesus: o senhor sabe, Senhor, o senhor sabe como eu sou fiel. Irmãos, tinha irmão que congregava com nós, irmãos. Era um dos pregadores, era um dos ensinadores, trazia 10 centavos de oferta, irmãos. É uma vergonha até, né, irmãos? Trazia 10 centavos de oferta e usufruía de tudo, irmãos. Ensinava a igreja. Mas quando chegava na parte do dízimo, ele saía fora. Ficava pregando outras palavras. E nós, irmãos, temos que pregar a palavra da salvação. Temos que pregar um todo da Bíblia. Então, irmãos, os irmãos viram aqui. Se a pessoa aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador, ele aceita obedecer a Deus. E já começa por aí, irmãos, aprendendo a abrir a sua mão para a obra do Senhor, abrir a mão para Deus. Não é dar o dízimo, nós dizemos dar o dízimo, é devolver o dízimo. Deus dá 100% para nós, irmãos, devolver para Deus 10%. E às vezes, irmão, nós gastamos 10% e ficamos enrolando. Vamos. Tinha o vereador Neuci da Rosa, pregou muitas vezes, mas ele passou por diversos problemas na vida dele. Um homem sadio, e foi parar na UTI. E quando ele decidiu de fazer um concerto com Deus, de começar tudo de novo, ele veio aqui e foi a melhor pregação que ele pregou para vários irmãos que não davam dízimo dele. Falava para os irmãos que ele ganhava o salário de vereador. Você sabe que um vereador de Guarapuava ganha bastante dinheiro. E ele falava que a sua esposa, suas filhas tinham que emprestar arroz do vizinho. Por quê, irmãos? Porque não é o pastor Jeremias, nem o pastor Ataí, nem os irmãos que repreende o devorador. Quem que repreende o devorador? Somos nós, irmãos. Quem repreende o devorador é Deus. No capítulo 3 de Malaquias, no verso 11, diz: repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, não é se fosse eu que repreendesse o devorador, seria fácil. Mas não é Deus. E é com a sua fidelidade, quando você traz o seu dízimo, traz a sua oferta, é fiel a Deus, mas tem que ser fiel. Tem que ser fiel a Deus. Você traz o seu dízimo, traz a sua oferta, daí Deus vai repreender o devorador. Vamos ver se os irmãos acham no livro de Ageu, capítulo 1, verso 6. Nós vamos fazer um estudo aqui, irmãos, para nós prosperar.
Não é para pegar no pé dos irmãos, é para nós prosperar. E se você não é fiel no seu dízimo, na sua oferta, se você não tem sido fiel a Deus, de hoje em diante você vai ser, em nome do Senhor Jesus. Eu não estou aqui atrás de dinheiro, não estou aqui atrás de dízimo, atrás de oferta. Eu estou aqui atrás de abençoar a tua vida, ser abençoado, mas eu posso morrer de tanto orar, de descascar meu joelho, de orar por você, mas se você não for fiel, não vai adiantar nada. O que eu fazer, você vai desmanchar tudo, porque eu faço a minha parte, você não faz a sua, e Deus não vai fazer a dele. Livro de Ageu, os irmãos podem ler, capítulo 1 e verso 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebei, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no factel furado. Olha, irmãos, é que nem eu estava falando sobre o vereador Neuci da Roça. Recebia um montão de dinheiro, mas nunca estava satisfeito. Quanto mais ele ganhava, mais ele queria ganhar. E o que ele ganhava, a Bíblia diz que ponhava no saco furado, enchia, né? E ponhava no saco furado e saía pelo fundo. Então, irmãos, nunca se enchia. Então, às vezes a pessoa ganha um bom salário, mas não consegue, irmãos, prosperar. É um saco furado. Porque tudo que nós fazemos com Deus é abençoado. O teu salário é abençoado. Senão, irmãos, a pessoa não contribui, não traz seu dízimo, não traz a sua oferta. Daí, irmãos, gastam dinheiro em remédio. Se tem carro, o carro começa a quebrar. A luz, irmãos, começa a vir a luz muito alta, o IPTU começa a vir muito alto, a água de repente estoura uma torneira, um cano. A gente sempre fala que para Deus, irmãos, nós devolvemos 10%, mas o Satanás, ele toma mais de 100%. Então, irmãos, é melhor nós sermos fiéis para com Deus, porque o dízimo e a oferta, irmãos, são uma das primeiras coisas, irmãos, que faz parte da fidelidade do crente. É uma das coisas mais fáceis. Pessoal, mas eu acho difícil. Mas daí não pode ser crente, irmãos. O crente é para ser fiel. E o crente é para ser abençoado. O crente é para ter abundância. Senão o povo vai viver caçando você. Mas crente, mendigando. Você pode notar, irmãos, que tem crente mendigando. Porque, irmão, não quer fazer nada para Deus. Você não vê que hoje em dia o povo quer servir a Deus, já quer cobrar. Para vir para a igreja, ele quer cobrar. Tem muitas igrejas aí que tem povo que odeia andar atrás de cesta básica. E nós crentes, os irmãos veem que nós lemos ali, né, que nós, viu, irmão Virso, é para nós ter, para emprestar e não tomar emprestado. Nós com o pastor falei que nem eu ganho bem pouquinho, mas sempre tenho para emprestar. E eu ganho bem pouquinho, os irmãos são testemunhas disso. O pastor até agora ganha um pouco mais, mas ganha um pouquinho também e tivemos dinheiro sempre para emprestar. Nunca precisamos tomar dinheiro emprestado. Sei que se eu for pedir para os irmãos me darão dinheiro emprestado. Mas graças a Deus nunca precisemos. Eu fico meditando, irmãos, quando chega uma pessoa na tua casa, pedir um pedaço de pão, pedir ali um trocadinho, né? Seja para quem for. E nós ficamos ali, mas eu não vou dar porque vai
vai fazer isso, vai fazer aquilo e mais aquilo. Mas se põe no lugar dele, irmão. Vai pedir 50 centavos para comprar um galinho para guarda de sol? Vai pedir para ver se é bom, irmãos. Se põe no lugar dele. Então, irmãos, é muito melhor você ter para dar do que andar pedindo para os outros. Eu vejo ali, eu vou ali na casa do meu cunhado, e ele, com toda alegria, ele me dá ali suas ofertas, seus dízimos, me ajuda, irmãos. E eu acho muito bom, né? Porque a bênção é para ele, não é para mim. Eu fico meio assim, eu podia até não precisar desse dízimo, dessa oferta. Né? Não é muito bom, irmãos. Eu falei, eu pensava, pensando comigo, eu podia ter eu para dar para ele do que ele. Mas ele quer ser abençoado. Ele fala para mim, olha, filho, eu ajudo você aqui, Deus me dá muito mais. E ele apenas vai na igreja, mas ele não é um crente. Apenas vai na igreja. Então, irmãos, para nós abençoar o povo, nós temos que ensinar a palavra. Não adianta nós, o pastor Ataíra e a irmã Joana, os irmãos aí descascar o nosso joelho aí, irmãos, de tanto orar e jejuar para a pessoa ser abençoada. Nós oramos, a pessoa arruma um emprego, amanhã está desempregada. A bênção vem sobre a pessoa, mas não vai continuar sobre a pessoa. Então a segurança é a tua fidelidade. Agora a pessoa já pensa assim, mas o pastor Ataíra, o pastor Jeremias já vai gastar nisso, vai gastar naquilo. Irmãos, se você der o seu dízimo, a sua oferta, você lavou as tuas mãos. É bênção para você. Agora, se você ficar pensando que o dízimo vai para fulano de tal, você não vai dar o teu dízimo, não vai dar a tua oferta e vai viver sofrendo. Você vai subir lá em cima, e daí você está construindo as coisas sem Deus. Você pega o dinheiro que quer para dar o seu dízimo, a sua oferta, e vai construindo casa, arrumando carro, e vai subir lá em cima. E lá de cima você vai despencar, porque não tem segurança nenhuma, não tem sustentação nenhuma, não é abençoado por Deus. É uma bênção, né, irmãos? Mas é uma bênção que é temporária. Ela não tem segurança nenhuma. Então, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Os irmãos viram ali que nós limos na palavra do Senhor que Deus colocou nós, você que é crente, você que serve ao Senhor, Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Deus te exaltou aqui sobre todas as nações. Por quê, irmão? Porque você prometeu de servir o Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Então, irmãos, quando às vezes nós pensávamos de pregar sobre o dízimo, já tinham as pessoas, não, mas dízimo só no tempo da lei. No tempo da lei, para não querer dar o dízimo. Outros vai lá para a congregação cristã para não dar o dízimo. E vive uma vida desgraçada. Sabe o que é desgraçado? É sem a graça de Deus. Só é um palavrão mesmo. Pessoa desgraçada, uma pessoa sem a graça de Deus. Então construa a sua vida, construa a sua família, construa o seu lar, agraciado por Deus. Então, irmãos, seus irmãos, viram que a palavra aqui de Malaquias, nós lemos meio por cima aqui, é meio duro, né? A pessoa me leva ao pastor Jeremias, meio duro na palavra. Os irmãos mesmo não. Deus é muito mais, irmãos. Deus é muito mais severo. Aqui os irmãos viram aqui do que Deus chamou o povo ali, irmãos. De arrepiar, mas é para ser abençoado. O remédio, às vezes, irmão, docinho, muito docinho, né? Não serve para nada.
Mas se ele é amargo, né, irmãos? Derrama ali num verso ali, e ele se encosta e fica se encoxando ali, que está amargo o remédio, mas ele cura, ele sara, é para bem nosso. Às vezes nós vamos dar um remédio para uma criança, né? E a criança se torce tudo, e nós temos que dar o remédio na mara, né? Para que ele possa sarar, e possa crescer, e possa virar uma pessoa adulta, e possa ser uma pessoa abençoada. Então, os irmãos viram aí que o que Deus chamou o povo. Os irmãos lembram ali das palavras de Ananias e Safira? Eles também ali, irmãos, no templo de Jerusalém, eles vendiam suas propriedades e levaram até a Bíblia diz, até os pés dos apóstolos. Levava ali a sua parte ali, para ajudar ali na manutenção do trabalho, para viver ali. E todos faziam assim. Mas os irmãos lembram que Ananias e Safira combinaram o casal. Combinaram o casal, Vamos vender, portanto, a propriedade. Vamos vender, portanto, a propriedade e vamos ali falando para o pastor Pedro, pastor apóstolo Pedro, que nós vendíamos, portanto. Está certo, Safira? Ananias falou para Safira, está certo? Está certo. Então, o que eu falar, fala você. Né? Irmão, lembra essa passagem? Aí, irmãos, chegou o Ananias ali e o apóstolo Pedro, o homem de Deus, estava ali na igreja, esperando ali. E Ananias chegou, então aqui eu vim trazer a minha parte, vim trazer o meu dinheiro aqui. Por quanto você vendeu a tua propriedade? Vendi, portanto, a minha propriedade. Aí mentiu para o homem de Deus. O apóstolo Pedro não gaguejou, ele não disse nada, que caiu morrendo. O irmão sabe que caiu morto. Por que ele caiu morto? Porque ele mentiu. Porque ele reteu, segurou aquilo que era de Deus. Os outros fizeram tudo certinho e ele não. Segurou a parte que era de Deus e mentiu e caiu-nos. Diz que os jovens pegaram e levaram ele para ser sepultado. Tiraram lá para fora do templo. De repente chegou a Safira e o apóstolo Pedro perguntou para ela: por quanto você vendeu lá a tua herdade, né? A herdade é sua herança, a sua propriedade. Por quanto você vendeu? Vendi, portanto. Caiu morrendo. Porque, irmãos, vendeu, segurou aquilo que era de Deus. Então, irmãos, nós temos, às vezes a gente até quer falar para alguém, ensinar sobre a pessoa servir o Senhor, ser fiel, a gente não quer ferir alguém. E a pessoa começa a achar na Bíblia recurso para tudo, que diz, não é do tempo da lei. E Jesus é o mesmo ontem, é hoje e Ele é eternamente. Então, se você estudar a Bíblia, irmãos, você vai ver. Ali, irmãos, perguntaram para Jesus, o irmão lembra daquela palavra? Acho que eu tenho aqui. Mateus 22 e verso 18. Ali alguém perguntou se era lícito dar tributo a César, né? Pagar imposto. Pagar imposto a César, o governador, o rei da época ali, os comandantes da época, será lícito pagar tributo. O que Jesus falou, irmãos? Os irmãos podem ler, hein? 28 e 18, irmãos, leia bem alto aí para nós.
22 e 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que nele experimentais hipócritas? Eis, mostrai-me a moeda do tributo, e eles lhe apresentaram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta a virgem inscrição? Responderam-lhe: de César. Então ele lhe disse: dá-lhe a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Entendemos? É do tempo da lei, ou diz, irmão? É do tempo da lei. E é do tempo da graça, do tempo de Jesus. Jesus é do tempo da graça, irmão. Tem crente, irmãos, tem crentes assim antigos, 50 anos, que teve coragem de dizer para nós que dízimo é do tempo da lei, para escapar do dízimo. Não precisa ser crente, irmãos. Conta para o senhor. Não precisa. Então aqui o pastor Leo diz: dai a César o que é de César, e a Deus, você vê, a César o que é de César é tributo, é imposto, né? E a Deus, o que queremos? A Deus o que é de Deus. Está falando sobre dinheiro. Não, já não tem para lei. Aqui nós estamos lendo Mateus com o Novo Testamento, tempo da graça. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versos 7. Deixa eu achar aqui para nós ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor, nos acompanhe. Capítulo 9, no verso 7. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. É do tempo da lei, irmão? Esse aqui, quem escreveu essas cartas? Apóstolo Paulo, que escreveu sobre o quê? Sobre a contribuição, sobre os dízimos, sobre as ofertas. Então, irmãos, as pessoas no tempo de Abraão, dos patriarcas, eles eram abençoados porque eles eram pessoas fiéis a Deus, contribuintes, ofertantes. Eles eram abençoados. Os irmãos viam contigo que era um povo rico, contigo que Abraão era um homem rico, porque era um homem sincero a Deus. Então aqui, irmão, nós lemos aqui, irmãos, que cada um, não é só um, irmãos, que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, irmãos, a pessoa tem que servir a Deus com alegria, tem que ser um ofertante com alegria, ser um dizimista com alegria, para que você seja bem sucedido. Não é o pastor Jeremias, não é o pastor Atair, não é o irmão Wilson, mas é você, para que você seja próspero, seja abençoado. Então Deus ama-nos, a pessoa que dá com alegria, a pessoa que faz a obra de Deus com alegria. Eu sempre preguei, irmãos, que se a pessoa fosse pensar, se a pessoa pensar, deve pensar que o que ele fazer, ele vai ser abençoado por Deus. Eles brigaram para limpar esses bancos aí, brigaram para limpar esses vidros aí, brigaram para pintar essa igreja.
Obrigado, irmãos, para estar no culto, para fazer a obra do Senhor. Que quem que não quer receber, irmão? Quem que não gosta de receber? Então, irmão, se você meditar nas coisas de Deus, quanto mais você faz alguma coisa para Deus, mais você quer fazer. Vamos ler aqui, irmãos, Mateus 23. Aqui não fala só sobre dízimos, fala sobre um todo. E que eu não posso pegar todas as coisas que tem aqui, o horário é pouco, irmãos. Senão nós ia trazer muitas coisas aqui sobre a palavra do Senhor, sobre a fidelidade, sobre os mandamentos de Deus. Os irmãos podem ler capítulo 23 e 23. Irmãos, leio bem declarado e bem alto, em nome do Senhor Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Amém, irmãos? Ali os fariseus também, ali era outro caso, para se aparecer, eles davam dízimo de tudo. Os irmãos do cominho, o que é cominho? Cominho é o tempero, né? Do endro. Eles davam ali o dízimo de tudo, mas para se aparecer. Então, muitas pessoas podem pensar, mas você vê, eles davam ali para se aparecer, não precisa dar. Mas ali diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dai o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante, a lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Aí vem, irmãos, devias, quer dizer que deve fazer essas coisas sem omitir as outras. Não é para deixar de dar o dízimo de dar a oferta, irmãos. Era para ele dar o dízimo da hortelã, do cominho, do endro, e fazer todas essas outras coisas. Ter misericórdia, guardar, a lei do Senhor, a justiça.